Baruch Hashem, o Eterno escreveu com a sua mão, Zahor et Yom HaShabbat lekadisho, do dia de Shabbat, para santificá-lo. Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom a todos vocês, povo da Teshuvá. Abençoe e te guarde a você, a sua casa, a sua família e toda a sua parentela. Então, nessa manhã de Shabbat, para darmos continuidade ao estudo da Parashá, Vayeshev, habitar, e continuou a viver. Habitar, viver no sentido de habitar. Então, ontem à noite nós tivemos estudo sobre justamente a túnica talar de Yosef e todo o seu significado, que ela trouxe à família, aos irmãos. E hoje nós vamos dar continuidade. Paramos no verso 12 do capítulo 37. Shiloshim Vesheva, 37. Pasuk Shtei Ezrei, 12. Versículo 12 de Bereshit, Gênesis, que nos diz o seguinte: depois disso, quando seus irmãos haviam levado as ovelhas de seu pai ao pasto em Shechem. Perceba, eles saíram de Hebron, vou mostrar a vocês aqui no mapa, eles saíram de Hebron, Hebron, aqui, e foram até Shechem. No mapa, parece ser perto. Entre Hebron e Shechem está Jerusalém. E a leste um pouco, Jericó. Hebron e Shechem. Muito mais perto de Hebron, tanto Beersheba, onde eles habitavam, como também Jerusalém, que não era ainda chamada Jerusalém, obviamente, né? Beit El, a casa do Eterno. Por que eles foram para um lugar tão distante? Por que levaram ovelhas para pastar em um lugar tão distante? Novamente, nós temos na história do povo de Israel, os filhos de Israel, a cidade de Shechem. Sempre teve uma ligação muito forte com a história do nosso povo. Exemplo, que foi justamente nesse local que Abraão Avinu, pela primeira vez, passou por esse local, chegava à terra, e foi descendo, e foi habitando em vários locais, percorrendo a terra. Foi nesse local que, há um tempo atrás, na Parashá anterior, Yaakov, com sua família, comprou terra em Shechem e montou a sua tenda. E passou um período lá, entre o Monte Gerizim, o monte que simboliza a bênção, e o Monte Eival, que simboliza a maldição. Esse é um local significativo porque, depois do problema com Diná, a filha de Yaakov, que todos os homens de Shechem mortos,
pelos filhos de Israel, principalmente por Shimon e Levi. Eles têm que sair do local às pressas, por causa do medo que eles tiveram dos povos vizinhos de os perseguirem e os atacarem. No futuro, quando o povo de Israel estiver vindo do Egito, esse é o local que o Eterno declarou que eles iriam, assim que nascer na terra, dividir os filhos de Israel, colocar metade no Monte Eival e metade no Monte Grizim, e que as bênçãos e as maldições fossem lidas, simbolizando o local como um local de escolha da humanidade. Então, não é à toa que os irmãos vão justamente para esse lugar que a Escritura quer mostrar, ela destaca Shechem, justamente para mostrar a escolha que os irmãos fizeram, levando adiante o ódio que eles estavam sentindo por Yosef. Por que eles foram tão distantes? Eles queriam se distanciar. Eles queriam se distanciar de Yosef. Eles queriam se distanciar daquele que, a todo custo, queria impor justamente a sua liderança, patrocinado pelo pai Yaakov, que não escondia de ninguém o amor que ele sentia pelo filho Yosef. Eles foram muito longe, uma viagem longa para se ir realmente sozinho. Porém, eles estavam num grupo de irmãos. Ao que parece, a terra estava vivendo escassez. Isso é normal da terra de Canaã viver escassez quando não há chuva. Como é que a gente sabe que não estava tendo chuva na região durante esse episódio? A gente sabe porque o poço que vão jogar Yosef, a Escritura deixa claro que estava vazio, mas ela chama de poço, bor, poço, cisterna. E chama de poço, não é um buraco. Ele não foi lançado num buraco, numa caverna, né, num buraco que foi cavado e jogaram ele. Não, ele foi jogado num poço, numa cisterna, ou seja, a Escritura declara que aquele local é um local de acúmulo de água ou que brota a água da terra, que faz minar a água da terra. Só que o poço estava vazio. Isso indica o quê? Que era um poço. Isso indica que tinha água, mas que naquele momento, naquele ano, não tinha água. O que quer dizer isso? Isso é óbvio. Era um ano sem chuvas. Um ano sem chuvas na terra de Canaã é um ano de escassez. Então, por que os irmãos mudaram? Outra explicação, além de ficar longe de Yosef, é que eles estavam buscando locais que tivessem água. Não encontraram onde estavam em Hebron, não encontraram em Shechem e foram para Dotã. E nem também, muito menos, em Dotã foi encontrado água. Mas, perceba, esse mapa é importante, porque aqui você vai visualizar Hebron, aqui você vai visualizar Shechem, e aqui, um pouco mais acima, você visualiza Dotã. É importante esse detalhe aqui. Dotã existe até hoje, e é uma rota para quem vem de cima, para quem vem das montanhas de Gilead, que vem, por exemplo, da Mesopotâmia, com suas rotas de camelo,
sempre passavam por Dotã e iam beirando o mar Mediterrâneo, passando por Iafo, passando por Azar, Gaza, sempre beirando o mar Mediterrâneo, pela terra de Gerar, tá? Terra de divisa dos estrangeiros, onde os estrangeiros passavam, e assim eles iam para o Egito, vender suas mercadorias. Então, essa escassez de água fez com que os irmãos procurassem pastos mais acima, porque o norte de Israel sempre recebe mais água do que o sul. O norte de Israel, para onde eles foram, sempre tem mais água potável do que o sul de Israel. O sul de Israel é deserto. O norte de Israel é justamente onde tem muitas reservas naturais, por causa do Monte Hermon, que no inverno se congela e durante a primavera começa o degelo, formando o Iarden, o Rio Jordão. E também vários afluentes, várias fontes de água pelo local. Observe, por exemplo, que passando por Shechem, você vê aqui uma fonte de água, olha aqui, ó. Fonte de água aqui, ó. Fonte de água que passa por Shechem. A água que passa por Dotã. Então, isso eles estavam atrás. Porém, essas fontes estavam secas. Por quê? Porque não foi um ano bom de chuva. Foi um ano de escassez. Foram vários fatores que culminaram nessa triste história de Yosef sendo vendido pelos seus próprios irmãos. Mas vamos estudar detalhe por detalhe, texto a texto, para chegarmos, para vermos o que é que as Escrituras ensinam. Esses canais antigos, né? Canais de águas antigos, e que nesse ano estavam secos. O poder de destruição da inveja. A inveja tem um alto poder destrutivo. E o invejoso, ele não se contenta em ter aquilo que o próximo tem. O invejoso, na verdade, é aquele que não quer que o próximo tenha aquilo. Veja, o invejoso, ele não quer ter o que o outro tem. Isso não é inveja, isso é cobiça. É você não querer, não aceitar que o próximo tenha aquilo. Veja que os irmãos, eles não invejaram a túnica de Yosef. O que eles não queriam era que Yosef não a utilizasse. Eles não queriam aquela túnica. Eles queriam que tudo continuasse como antes. Eles não queriam era que Yosef reinasse sobre eles. Fosse o líder deles. Do verso 12 ao verso 30, o texto. Já respondemos essa pergunta. Por que foram pastorear o rebanho tão longe de Hebron? Explicamos. São duas explicações. Uma, que eles queriam se afastar de Yosef. E outra, mais plausível ainda, era em relação à escassez daquele ano. De chuva, de água. Por que chegaram a Shechem e partiram para Dotã? Justamente porque estavam procurando para dar às ovelhas. Foram em Shechem e no poço não encontraram água. Foram em Dotã, também não encontraram, e foi nesse momento que Yosef aparece. Porque o poço estava vazio? Porque era um ano de escassez de água. Responder mais uma pergunta é: por que Reuven, velho, não conseguiu livrar Yosef dos irmãos? Para entender isso, nós temos que ler o texto e ver o que a Escritura diz. O verso 13 diz assim: Israel perguntou a Yosef:
Seus irmãos não estão pastoreando as ovelhas em Shechem? Venha, vou enviar você a eles. Ele respondeu, Hineni, aqui estou. Disse-lhe Israel, vá agora. Veja, se tudo está bem com seus irmãos. Veja se tudo está bem com seus irmãos e com as ovelhas. Em Shechem, venha fazer-me um relato. Venha fazer-me um relato. Ou seja, ele já tinha recebido a túnica, certo? A ketunet passim, a túnica talar, de mangas compridas, sendo assim o líder dos irmãos, o chefe. E o que é um chefe? O que é que um líder? O que é que um supervisor faz? Ele vai fiscalizar. E além de fiscalizar, ele vai fazer um relatório de tudo aquilo que ele está vendo que está acontecendo. Foi isso, era isso que o pai queria dele. Que ele exercesse realmente a função daquele que está com a túnica. E ele não conta duas vezes. Ele não dá desculpa ao pai. Ele imediatamente ele vai. Porque ele não fez isso só para agradar o pai. Ele fez isso porque ele queria realmente liderar. Ele queria realmente que os irmãos o aceitassem como líder, como tal. Assim ele o enviou do vale de Hebron e ele subiu até Shechem, onde um homem o encontrou andando pela região rural. O homem lhe perguntou, o que você está procurando? Estou procurando meus irmãos, ele respondeu. Diga-me, por favor, onde eles estão pastoreando as ovelhas. O homem disse, eles foram embora daqui. Eu os ouvi dizendo, vamos a Dotã. Ou seja, vamos procurar um local onde tenha água. E Yosef foi atrás dos seus irmãos e os encontrou em Dotã. Carregaram a distância. E antes de Yosef chegar onde eles estavam, já haviam elaborado um plano para matá-lo. Veja. O poder de destruição da inveja. A inveja faz as pessoas... E não é matá-lo, é assassiná-lo. Porque tudo foi premeditado. Não seria uma morte, seria um assassinato. Que é o que o mandamento diz. Não assassinarás. Não é uma morte que aconteceu, né, por uma tragédia, por um infortúnio, por algo que não foi esperado, por uma triste coincidência, ou algo assim. Não. O assassinato é um dos piores pecados da Torá. Dos piores pecados relatados pela Torá. Tanto é que ele está entre os 3 mandamentos que se diz: morra e não faça. Morra e não cometa. Morra e não cometa idolatria, morra e não cometa assassinato, morra e não cometa incesto. Baruch Hashem. Então, eles já haviam elaborado um plano para matá-lo. De longe eles viram Yosef vestido com a túnica. Não perceba, o ódio fervilhou no coração deles
por causa dos eventos que já vimos na paraxá, no estudo anterior, de ontem à noite. Essa túnica realmente causou um impacto muito grande, pelo significado dela. Então eles pensaram, bom, vamos eliminá-lo, vamos matá-lo. Dessa maneira nós vamos nos livrar dele, porque viemos para um lugar tão distante e ele sozinho veio até nós. Disseram entre si, vejam, o sonhador está chegando. Venham, vamos matá-lo. Quem disse isso? O texto não fala quem disse. Um dos irmãos. Sabemos que não foi nem Yehudá e que também não foi Reuven, porque os dois vão falar mais na frente e as ideias deles são completamente contrárias ao que é dito aqui. Vamos matá-lo e jogá-lo em uma dessas cisternas de água daqui. Cisternas de água, porém estavam vazias, mas eram cisternas de água. Bor, Hamaim, cisterna das águas, né? Bor Maim, cisternas de água. Então perceba, tudo já estava elaborado e alguns exaltados queriam chegar ao inimaginável de matar um próprio irmão. Isso não é nada novo, porque já havia acontecido no princípio. O primeiro assassinato da humanidade foi entre Caim e seu irmão Revel. E qual o motivo? A inveja. E qual o motivo desse assassinato? A inveja. O motivo dos irmãos quererem matar Yosef era nada mais, nada menos que inveja. Então nós vamos matá-lo, então diremos que um animal selvagem o devorou. Vemos então o que será dos seus sonhos. No entanto, verso 21. Quando Reuven ouviu isso, ele o salvou de ser morto por eles. Veja, Reuven, o filho mais velho, Reuven, o filho mais velho de Yaakov, aquele que deveria ser justamente o primogênito e receber a herança como tal. Porém, vocês têm que lembrar, anterior, ele cometeu um terrível pecado contra o pai, manchando a cama do seu pai, quando ele se deitou com uma de suas concubinas, Bilha, a serva de Rachel. E Reuven, ele se deitou justamente com a concubina do seu pai. E agora ele queria uma forma de justamente se redimir desse pecado. E ele viu em levar Yosef de volta para o pai, são e salvo, uma forma do pai o perdoá-lo. Uma forma do pai o perdoá-lo. Porém, fica claro aqui que Reuven, apesar de ser o mais velho, ele não tinha poder de liderança. Veja que são outras pessoas, outros irmãos que estão aqui elaborando esse plano de matar Yosef, de assassinar o irmão. E ele não toma a iniciativa de pegar o irmão e realmente levar. Ele não teve esse poder de livrar Yosef de ser vendido para o Egito. A única coisa que ele fez foi justamente dizer para eles não tirar a vida de Yosef.
dizendo: não derramem sangue, lancem-no em uma dessas cisternas da floresta, mas não levantem a mão contra ele. Ele tinha a intenção de tirá-lo de lá mais tarde e levá-lo de volta a seu pai. A pergunta é, se ele era o mais velho, por que se ele tinha essa intenção, ele não fez? Por que Reuven não fez? Por que Reuven não fez o que ele tinha na mente, no coração, a intenção de fazer, que era livrá-lo dos irmãos? Ele não era o mais velho? Ele não era o líder natural? Então a Torá nos ensina que uma coisa é você ter intenção. Uma coisa é você ter boa intenção. Se ela não é colocada em prática, não vale de nada. Se a boa intenção fica apenas na mente da pessoa e a pessoa não leva adiante, não produz fruto. Só produz fruto quando nós colocamos em prática aquilo que o nosso coração intenta, aquilo que a nossa mente deseja fazer, o bem. Reuven, ele teve uma boa intenção, mas boa intenção não resolve nada quando não é colocada em prática. Você ter boa intenção em ajudar os necessitados, mas você nunca ajuda, isso não resolve nada. Ele tinha a intenção de tirar de lá mais tarde, mas não tirou. Foi displicente, relaxado. Saiu, deixou os irmãos lá. Lobos devoradores, querendo a todo custo dar uma solução final para aquele problema. Aonde ele estava quando os irmãos venderam Yosef? O que ele estava fazendo? Aonde ele estava? O que ele estava procurando? Fazer alguma coisa com seu irmão dentro de uma cisterna vazia? Sem água? Sem a túnica? Ou seja, praticamente nu. Esse é o problema de Reuven em toda a Escritura. Ele não assume os seus erros, ele também não assume as suas responsabilidades, ele não coloca em prática. Vamos ver algo dramático. Quando está faltando alimento na terra, agora já não é mais escassez de água, agora também passou para os alimentos, já não tem mais alimento. Quando iniciou, assim, os anos de total fome na terra. E o governador do Egito disse que só ia liberar comida se eles levassem Beniamim. E o pai, Yaakov, não queria deixar Beniamim ir, com medo de perdê-lo. Até que Reuven, ele diz: se não trouxermos Beniamim em vida, ou se deixarmos ele lá no Egito, e não trouxermos ele para casa, eu te dou os meus 2 filhos, faça o que quiser com eles. Que loucura, O que é isso? Como é que um pai faz uma proposta dessa? Colocar a vida dos filhos em risco. E Yehudá, ele fala algo que convence o pai. Quando ele diz, se não der certo, cobre da minha mão. Cobre de mim. Pode cobrar a vida dele pela minha. Ou seja, eu assumo toda a responsabilidade. Reuven não. Reuven foi o único dos irmãos que não assumiu o erro do que aconteceu com Yaakov. Ele colocou a culpa nos irmãos, está escrito. Ele disse, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não estava nem lá na hora. Mas esse é o maior erro dele. Não está lá na hora em que seu irmão estava dentro do poço. É triste
Mas a humanidade é assim. Tem muita palavra. Árcia. Mas não tem atitude. Fala, 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 mas não faz. A boa intenção, sem colocar em prática, não serve para nada. Verso 23. Então, por que Reuven não, sendo o líder natural dos irmãos, não conseguiu livrar Yosef? Porque ele não tinha atitude. Ele podia ser o líder, por ser mais velho, mas ele não exercia essa liderança sobre os irmãos. Como conseguiram comer pão com o irmão naquela situação vexatória, nu dentro de um poço? Veja. Verso 23. Por isso, quando Yosef chegou até onde estavam seus irmãos, eles lhe tiraram a túnica. A primeira coisa que eles fizeram não foi falar nada com Yosef, não. Não foi brigar com ele. Não foi empurrá-lo, não foi bater nele, ou jogar pedras, ou alguma coisa do tipo de agressão física. A primeira coisa que fizeram foi tirar a túnica, porque eles não aguentavam mais ver Yosef vestido com aquela roupa. Aquela roupa era um insulto para eles. Não precisava Yosef falar nada. A roupa de um líder que ele usava era um insulto para eles. Além do mais, as palavras de Yosef irritavam os irmãos, quando ele, através das palavras, sempre se referia à liderança, ao reinado que ele teria sobre os irmãos. É algo muito complexo, como falamos ontem à noite, é muito complexo. Você pode analisar simplesmente apenas de um ângulo essa história. Tá? Não existe ninguém inocente nessa história. E também todos são vilões também. Todos também são vilões. De uma certa forma, todos têm culpa no cartório. Ninguém aqui nessa história do capítulo 37 está isento. Por isso o nome de Adonai não aparece, porque ele está fora disso. Todos têm a sua parcela de culpa. Por isso, quando Yosef chegou até onde estavam os seus irmãos, eles lhe tiraram a túnica, a ketonete, ou kutonete, como aparece em outro texto. A túnica de mangas compridas que vestia, simbolizando a realeza, aquele que não pode trabalhar, aquele que é o líder, aquele que reina, que governa sobre os irmãos. E tiraram. E o jogaram em uma cisterna. Em hebraico, a palavra bor. A cisterna estava vazia. Como já falamos, não havia água. Por que não havia água? Porque era um ano de escassez de chuva. Então, eles se sentaram para comer sua refeição. Em hebraico, para comer pão. Lechem. Né? E quando fala comer pão, nem sempre está relacionado a pão. Claro, pode ser que eles comeram pão, mas quando fala comer pão, não é só em relação ao pão propriamente dito, mas qualquer tipo de refeição, qualquer uma delas. A refeição é chamado de comer pão. O pão nosso de cada dia. Não quer dizer que é só pão, mas qualquer tipo de refeição. Pergunta, como eles conseguiram comer pão? Porque a Escritura diz que sentar para comer, ele senta para comer pão quando está feliz, quando está alegre.
E quando a Torá descreve que eles sentaram para fazer uma refeição, para comer pão, a Torá está mostrando o alto nível de satisfação que os irmãos tiveram em fazer aquilo com Yosef. Porque quando você está triste, quando você está vivendo um momento delicado, ninguém come pão na boca, enquanto não se resolve o problema. Mas para eles, o problema estava resolvido em eliminar Yosef, em tirar sua túnica. Se sentaram para comer pão, significa que eles estavam muito felizes. Enquanto isso, o seu irmão estava nu, lançado no poço. E aí a coisa fica mais dramática. Por quê? Porque de repente aparece uma caravana de Ismaelim, procedente de Gilad, ou seja, procedente das regiões montanhosas do nordeste de Canaã. Vindos, obviamente, da Mesopotâmia. Mercadores, uma caravana, ou seja, eram muitos. Ismaelim quer dizer descendentes de Ismael. Quem foi Ismael? Ismael foi justamente o filho de Abraão com a escrava egípcia. Então perceba, novamente, a história vai dar voltas. A história vai dar voltas. Porque no passado, Ismael foi mandado embora e foi para a direção do Egito com a sua mãe. E agora, o descendente de Yitzhak, o amado por Abraão, seu pai, agora, quem vai mandá-lo embora é Ismael. Por quê? Porque não foi Ismael, os Ismaelim, que venderam Yosef ao Egito, não. Perceba que quem vai mandar embora é Ismael, que venderá aos Midianim. No momento que estão ali, os Ismaelim vão comprar dos filhos de Israel, vão vender aos Ismaelim, e os Ismaelim vão vender aos Midianim, um outro grupo que vai surgir. E também Midian foi filho de Abraão. E também Midian sofreu a mesma coisa que Ismael. A mesma coisa que o povo de Israel vem sofrendo geração após geração. O tratamento desigual aos filhos. Amar a um e não amar ao outro da mesma forma. É irônico, mas são justamente os seus irmãos que vão participar, irmãos, que tanto Ismael como Midian são irmãos do povo de Israel, porque eles são do mesmo sangue de Abraão. Midian foi com Queturá e Ismael foi com Hagar. Quem comprou Yosef? E por quanto? Porque ele foi uma moeda, ele foi um objeto. Ele foi vendido como um objeto. O verso 26, ele é intrigante. E daqui surge muitas coisas que são ditas até hoje. E muitos pensamentos também. E Yehudá disse a seus irmãos, esse sim,
exercia uma liderança. Você perceba. Yehudá disse a seus irmãos, e eu pergunto, onde estava Reuven nessa hora? Ninguém sabe. O que estava fazendo? Ninguém sabe. Que vantagem teremos, disse Yehudá, se matarmos nosso irmão e lhe cobrirmos o sangue, escondermos o seu sangue? Venham, vamos vendê-lo aos Ismaelim em vez de matá-lo com nossas mãos. Afinal, ele é nosso irmão, nossa carne. Seus irmãos consentiram. Veja, Yehudá possuía uma liderança muito mais sólida do que o próprio irmão mais velho, Reuven. Não é à toa que Yehudá irá governar sobre seus irmãos. Ou seja, o rei vem de Yehudá. O Mashiach vem de Yehudá. Por causa disso, os judeus, até os dias de hoje, sofrem bastante com a ideia de terem muita usura pelo dinheiro, pela prata, pelo ouro, a ponto de vender o seu próprio irmão. Yehudá, que nos escritos, nas traduções cristãs, também é chamado de Judas, é o mesmo nome, Yehudá. Daí é que vem essa ideia, aquele que vende o irmão por moedas de prata, como Yehudá fez com Yeshua. E daí vem esse ódio terrível contra o Judas, mas na verdade o símbolo do Judas é o povo judeu. Quando estão ali demonstrando ódio contra Judas, eles estão demonstrando ódio contra o povo judeu. E essa história vem desde esse momento aqui, quando Yehudá tem a ideia de vender e ganhar ainda com isso um dinheiro. Agora, por quanto foi vendido? Isso que é mais intrigante ainda. Veja. Vaiomer Yehudá el Echav. E falou Yehudá aos seus irmãos. Matsevá aqui Naharog et Ahinu ve Ricino et Damu. Ou seja, que vantagem nós teremos se matarmos o nosso irmão? Que vantagem? E ainda escondermos o sangue dele, Damu, o seu sangue. Que vantagem teremos? Vamos ganhar dinheiro. Vamos aproveitar e ganhar dinheiro e ainda de sobra não derramaremos sangue inocente. Então, por causa disso, Yehudá ficou marcado como aquele que pensa mais no dinheiro do que nas pessoas. Yehudá, sem dúvida nenhuma, Yehudá, ele foi o único que realmente sentiu. Yehudá, ele foi o único que realmente sentiu esse episódio. Porque os irmãos, no calor da coisa, depois quando a poeira baixou, depois quando eram muito jovens, né? Jovens demais, muito jovens, tá? O mais velho, a diferença para Yosef era de no máximo 14 anos, 13, 14 anos. Então, o mais velho de todos, deveria ter, o Reuven, 29 a 30 anos. 29 a 30 anos, ou 31 no máximo. Então, eram muito jovens. Era uma escadinha, outro tinha 29, outro tinha 28, outro tinha 27, outro tinha 26, outro tinha 24, outro tinha 20, e outro tinha 17. Então, eram muito jovens.
E depois, quando a poeira baixou, todo mundo apontou o dedo para Yehudá. Foi você que vendeu. Você deu a ideia. Nós estávamos falando de matá-lo, mas era algo da boca para fora, no calor da coisa. Claro que não iríamos fazer isso. Mas você levou a sério a coisa. Você é o responsável por toda a dor que o nosso pai está passando. Por isso, Yehudá deixou seus irmãos e foi viver a sua vida junto com os cananeus. Então, o poder destrutivo da inveja é algo terrível, porque destrói a todos os que estão envolvidos na história. Não só o invejoso, não só aquele que é o alvo da inveja, mas também todos aqueles que estão envolvidos na mesma história. É um poder destrutivo muito grande. O poder de destruição da inveja é realmente uma bomba atômica. Destruição em massa. Ela deve ser cortada pela raiz. Yehudá, então, tem essa grande ideia. E vamos ver agora, vamos descobrir, através do texto hebraico, por quanto foi vendido Yosef. E vamos analisar isso. Veja. Lehu ve nim querendo la Ishmaelim ve yadenu el terribo, ou seja, tirado do poço, que arrino besareno ru va ishmeu e Rav. Verso 27. Ganham. Vamos vendê-lo aos Ishmaelim, em vez de matá-lo. Em vez de matá-lo. Com nossas mãos. Afinal, ele é nossa carne, nosso irmão. Seus irmãos consentiram. Seus irmãos aceitaram. Mas aqui os valores. Vai haveru, Anashim Midianim, homens, pessoas de Midian, Soharim, mercadores, né? Homens de mercado, Shehu, Vayalu et Yosef. Desse modo, quando os Midianim, mercadores, passaram por ali, eles tiraram Yosef da cisterna. Eles tiraram Yosef da cisterna. Min Habor, tiraram Yosef da cisterna. A palavra cisterna é bor, poço, cisterna. Perceba. Vai em Queru et Yosef, e venderam Yosef lá Ismaelim, para os ismaelitas, Ismaelim, Ezrim Kassef, por 20 moedas de prata, por 20 pratas. Yosef foi vendido para os Ismaelim, que venderam, não se sabe quanto, claro que ganharam, para os Midianim, e os Midianim o venderam para Yosef, para Potifar. Venderam Yosef para Potifar, lá no Egito, o eunuco do faraó. Então, Yosef, ele foi como passando de mão em mão. Ainda dentro do poço, ele foi vendido aos Ismaelim. E continuando no poço, ele foi vendido dos Ismaelim para os Midianim. E depois ele vai ser vendido para
Potifar. E ele foi vendido por 30 moedas de prata. Esrim Kassef, 30 pratas. Perdão, Esrim Kassef, 20 pratas. Por que eu falei 30? Porque 30 seria o mínimo necessário, o salário mínimo da época. O salário de um trabalhador, o mínimo, 30 Kassef. Shishim Kassef, 30 moedas de prata. Mas ele foi vendido por Esrim Kassef, 20 moedas. 30 moedas sempre foi o salário mínimo. Por isso, quando Yehudá Ishkiriot, o homem de Kiriot, quando ele entrega a Yeshua, ele recebe 30 moedas de prata, porque era o pagamento por um serviço que ele fez. O serviço, pagaram para ele o salário mínimo. O serviço de entregar a Yeshua e apontar quem era Yeshua, que nem sabiam quem eram os soldados, os oficiais do templo. Então, ele foi vendido abaixo do preço. Ainda fizeram isso com o pobre do Yosef. Abaixo do preço. Ou seja, ele foi humilhado. Ele foi vendido como um escravo. Um escravo. Ele não fez nenhum trabalho para receber nada. Não. Ele foi vendido como um escravo. Que coisa terrível. E abaixo do preço. Foi rebaixado, foi humilhado. E depois será exaltado. Então, ele foi levado para o Egito. Como diz o texto, Et Yosef Mitzraimah. E levaram Yosef para o Egito. Foi levado para a terra do Egito. Ma'asei avot siman lebanim. Os atos dos pais são sinais para os filhos. Por que dizemos isso? Capítulo 37, verso 31 ao verso 35. Vejam. Verso 31 diz. Antes vamos ver o verso 29. Reuven voltou à cisterna. E ao ver que Yosef não estava nela, rasgou as vestes, as roupas, em sinal de luto. Ele voltou até onde estavam seus irmãos e disse: o menino, o rapaz, não está mais lá, 17 anos. O rapaz não está mais lá. Aonde irei agora? A pergunta, aonde ele foi e você precisou dele? Ele está perguntando que ele não tem para onde ir agora. Mas por que ele saiu justamente na hora que o irmão mais precisou dele? Aí é que está. Uma coisa é você falar e expressar em palavras a sua boa intenção de ajudar, de salvar o irmão. Outra coisa é você dar a mão e tirá-lo do poço. É você se colocar na frente dele e dizer para os irmãos que ninguém vai bulir com o rapaz. Ao pai, e ponto final. O que sempre faltou em Reuven foi atitude. Tomar atitude. Colocar em prática. E não ficar com conversa fiada, com justificativa. Ficar com conversa fiada. O verso 31, eles pegaram a ketonete. Vaikru et ketonet Yosef. Eles pegaram a túnica de Yosef.
Vaishchatu, Seir e Zim. Vejam, o que eles fizeram? Eles pegaram a túnica de Yosef, mataram um cabrito, e Zim, mataram um cabrito, mataram um cabrito, e mergulharam a túnica no seu sangue. Que coisa terrível, premeditaram, forjaram a morte de Yosef, para que o pai não ficasse o tempo todo procurando seu filho, mandando os irmãos procurarem até acharem. Então eles disseram, não podemos chegar lá e dizer, não sabemos nada do teu filho. Porque eles podiam dizer ao pai, olha, não encontramos com Yosef, não sei dele, nem sabia que ele vinha até nós. Mas o que ia acontecer com isso? O pai ia fazer com que os irmãos parassem tudo e vivessem procurando Yosef até encontrar. Isso só iria sossegar enquanto encontrasse ou o Yosef vivo ou o seu corpo para enterrá-lo. Então, por isso, eles forjaram, mentiram. E o que eles fizeram? Por isso eu coloquei o título dessa parte, Maasei Avot Siman Lebanim. Os atos dos pais são sinais para os filhos. São sinais, como diz todos os sábios dizem isso para nós. Maasei Avot Siman Lebanim. Os atos dos pais são sinais para os filhos. Veja, e Yaakov, ele enganou seu pai através de cabritos. Enganou seu pai através de cabritos. Através dos cabritos e através também das roupas do irmão. Vestir. É incrível, mas os atos dos pais são sinais para os filhos. O que aconteceu agora? Ao contrário. Ele foi enganado pelos filhos. Através de um cabrito e através também da roupa do irmão. A túnica de Yosef, de manga comprida, mergulhada no sangue. Mergulhada no sangue do cabrito. Izim, em hebraico, Izim. Chegar a seu pai dizendo, encontramos isso. Você a reconhece como a túnica de seu filho ou não? É dele ou não? O mesmo reconhecimento que teve que fazer o seu pai há muito tempo atrás, Yitzhak, que foi enganado. A mesma coisa acontece agora com Yaakov. Ele também é enganado pelos seus filhos. E os elementos são maravilhosos. Os elementos são significativos porque são os mesmos. O cabrito e a roupa. Bom, o que é que o pai disse? Qual a reação de Yaakov? Qual a reação de Yaakov nesse momento? Nesse momento é terrível. Ele afirma claramente que estava de luto, e esse luto iria durar até a sua sepultura. Ele está dizendo, eu vou descer a minha sepultura, lamentando meu filho, chorando por ele, não adianta, não serei consolado, nada irá me consolar. Querendo dizer que a vida dele acabou. Querendo dizer que a vida dele era Yosef. A vida dele era Yosef. Yosef morreu tudo, acabou tudo, estou de luto para sempre. Isso é mais uma prova do seu
amor descontrolado, desproporcional pelo filho. Isso nós temos que ter cuidado, a Torá nos ensina. Temos que ser equilibrados. Temos que dividir bem o amor entre os filhos. Para que não haja sentimentos de inveja na nossa parentela. Os irmãos, eles não estavam tristes por ter vendido Yosef, eles estavam tristes porque o seu pai estava de luto o tempo todo. Porque o seu pai estava desconsolado. Ontem nós vimos o que fazia Yosef difamando os irmãos para o pai. Isso gerou nos irmãos um ódio contra Yosef. Ainda mais quando o pai deu a túnica. Por isso, David Hamel, o rei David, ele escreve: Ine matov umanaim shevet achim gam yachad. Ó, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos estejam sentados juntos, em união. É como o óleo que escorre sobre a barba de Aharon e desce até o seu colarinho. É como as águas que descem do Hermon, trazendo vida a todo Israel, porque é dali que Adonai ordena a bênção da perpétua vida. Ele não queria ser consolado. Nesse momento que toda a culpa é derramada sobre Yehudá. Logo Yehudá, aquele escolhido para vir o Mashiach. E a nossa paraxá, nosso estudo dessa manhã de Shabat, termina justamente nesse ponto. O eunuco do faraó. O verso 36, que eu vou ler para vocês, fazer uma explicação, e aí, à tarde, nós iremos complementar o nosso estudo partindo desse princípio. Potifar, o eunuco do faraó. Midianim, e os midianitas, Macheru oto el Mitzrayim, far seris paró, sar hatabachim. Veja. E os midianitas, que compraram da mão dos ismaelitas, eles venderam Yosef no Egito. Eles venderam para Potifar, que entra na história nesse instante. Quem era Potifar? A Torá já dá as credenciais dele. Ele era Saricim, ou seja, eunucos. Ele era eunuco do faraó. Por que ele era eunuco? Porque ele servia ao faraó dentro do palácio, porque ele era príncipe Hatabachim, da guarda, dos guardas reais. Ele era o líder dos guardas reais. E servia ao faraó dentro do palácio. Todo homem que servisse ao rei dentro do palácio, ele era obrigado a ser castrado e se tornar eunuco. Por que os reis faziam isso? Porque eles tinham medo de serem traídos pelas mulheres que eles tinham. E eram muitas mulheres. E
o símbolo de ser traído por uma mulher, no mundo antigo, simbolizava justamente uma das piores fraquezas do homem. Por que ele foi traído? Porque riu, ou porque ele deixou de ser macho, de ser homem. Então, ele não pode mais reinar sobre nós. Um homem fraco desse não pode reinar sobre nós. Então, a traição era vista no passado como uma fraqueza daquele homem. E se fosse um rei, demonstrava a fraqueza do rei. Esse rei deveria ser tirado do trono. Então, os reis, que tinham 1.000 mulheres, 500 mulheres, 700 mulheres, eles não estavam muito preocupados em ser traídos em si, eles estavam preocupados, na verdade, na repercussão disso. Por isso, todo homem que servia o rei dentro do palácio, ele tinha por obrigação ser castrado. Para que não viesse em nenhum momento, mesmo que dissesse, olha, eu não vou fazer nada, eu não vou te trair. Mas em um momento, com tantas mulheres no palácio, eles acabavam dormindo com as mulheres. E dessa forma, seria impossível eles terem relações com as mulheres. Então, o eunuco, ele perdia a função sexual. Porém, ele era considerado alguém de destaque. Além de ficar muito rico, de ter muitas riquezas, o rei os favorecia com muito status. Os eunucos tinham bastante status, tinham total acesso ao rei. Então, o Potifar, ele era eunuco do faraó. Então, isso é importante para nós entendermos o que à tarde a Torá vai nos mostrar, o outro lado da moeda em relação à mulher de Potifar. A mulher de um eunuco. Então, assim termina o nosso estudo dessa manhã de Shabat. À tarde nós daremos continuidade. Que Adonai te abençoe e te guarde. Vamos recitar. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Yair Adonai panav elecha. Yehuneka Issa Adonai panav elecha. Veyasem lecha Shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti resplandeça a sua presença. E derrame a sua paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Me chame Yeshua HaMashiach, Adoneinu, Vemoshienu, Ayakar. Em nome de Yeshua HaMashiach, nosso querido Adonai e Salvador. Amém. Melech, Imam, Elohim, é Rei fiel. Desde já, pessoal, vocês perdoam pela minha voz, estou praticamente sem voz, né? Semanas bem intensas, essas últimas semanas, então, estou um pouco sem voz, me perdoe mesmo, já não tenho uma boa voz e hoje está horrível. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa e que a palavra de Adonai tenha tocado no coração de vocês. Shabbat Shalom a todos. Até a tarde, se assim permitir, Adonai. Imitse Hashem. Shabbat Shalom, Legulam. Shabbat Shalom a todos. Hoje.